gente muda. O mundo muda, a gente muda, o mundo muda. O mundo muda, a gente muda. Olá, estamos iniciando mais uma vez o programa Cidadania e Meio Ambiente. E você que acompanha o nosso programa, acompanhe também no Facebook, na página do programa, que a produção está colocando aí na tela para você anotar tranquilamente na sua casa. E todos os programas que nós fazemos aqui, às quintas-feiras, às 21 horas, estão lá na página do Facebook. Então você que não teve a oportunidade de ver algum dos programas, vá até a página e você assiste o programa na íntegra. Outra questão importante é que qualquer sugestão que você queira dar ao programa, se você quiser algum contato com os convidados do programa, nós também encaminhamos o seu telefone, o seu e-mail para o contato com os nossos convidados. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito importante, um dos maiores especialistas em urologia aqui da nossa cidade, Dr. Luiz Fernando. Dr. Luiz, oi, Sérgio. É um prazer enorme Tudo poder bom, recebê-lo no programa, uma Boa satisfação. Noite. Boa noite. Por gentileza. Dá licença. Bom, nós já tivemos a oportunidade no ano passado de poder fazer um programa juntos, né? Na época, no programa, um dos nossos programas aqui da grade, o TV Com em Debate, né? Na qual eu estava na condição de comentarista, e hoje aqui estou num programa próprio que estou desenvolvendo e tendo a honra e o prazer de recebê-lo aqui, trazendo um dos temas de importância fundamental para a cidadania, para a saúde pública, que é a questão ligada à sua área de urologia. Então, muito obrigado pela sua presença no programa. Nada, é um prazer, boa noite a todos. Isso era questão de tempo, você assumir um programa pela competência e pelo que você passa para a sociedade de importante com relação ao meio ambiente, a desenvolvimento sustentável. Isso é muito importante, não agora só, mas para o futuro também do nosso planeta. Legal, boa noite. Bom, doutor Luiz, a questão da urologia trata de um tema que é bastante delicado para os homens, né? Por uma questão cultural, na verdade, né? Estamos se aproximando agora do mês de novembro, onde tem a campanha mundial de combate ao câncer de próstata, que é o Novembro Azul. E, na realidade, isso é um tabu mesmo. Tem uma pesquisa do Datafolha recente que fala que cerca de 32% só dos homens entrevistados já foram ao médico urologista. E desses 32%, cerca de 80% deles foram levados ou pela esposa, ou pelos filhos, ou algum cuidador, não por livre iniciativa do paciente, do homem mesmo, né? Então ainda continua, acho que 32% é uma porcentagem muito baixa. Muito baixa. Para os recursos que a gente tem hoje, para a divulgação que a gente tenta fazer hoje e para os cuidados mesmo com relação ao gasto financeiro que isso depois pode gerar, né? Entendi. Inicialmente, se você detecta um câncer no começo, você consegue tratar com muito mais facilidade, sem sofrimento para a família, sem sofrimento para o paciente, sem sofrimento para o médico e com menos gasto, né? Se é um câncer mais tardio, a gente vai ter internação, a gente vai ter aquele desgaste familiar que tem todo o tratamento dessas doenças mais agressivas, né? Uhum. Bom, com esse percentual que a gente toma conhecimento agora, realmente é muito baixo, né? Então a divulgação disso é fundamental, de importância maior. Agora, mesmo com esse percentual baixo de busca, né? Pela informação, pelo contato com o médico, até de uma forma preventiva, né? Na verdade. É uma detecção precoce de algum problema na próstata. A próstata ela pode ou aumentar seu tamanho ou ter algum outro tipo de doença inflamatória ou neoplásica. Então, nesses exames periódicos, você vai fazer uma detecção precoce, inicial, de algum problema que possa estar surgindo. Isso é fundamental para você conseguir detectar
um câncer na sua fase inicial e proceder a um tratamento visando a cura mesmo do doente, né? A partir de que idade o paciente, o homem, de uma maneira geral, deve já procurar um médico para fazer esses exames preventivos? Atualmente, a Sociedade Brasileira de Urologia orienta pacientes que têm antecedentes familiares de doença na família, pai, irmão, tio, avô, iniciar o exame preventivo com 45 anos. Fora a população geral, orienta-se hoje com 50 anos, é a idade ideal para iniciar o acompanhamento, né? Existe diferença em relação à doença por questões de etnia, por exemplo? Etnia, não tão agora, por conta da mudança mesmo da alimentação, dos hábitos de vida. Mas acredita-se que a raça negra, por influência mais da alimentação, tenha mais tendência a ter o câncer da próstata do que as demais, o branco, o japonês, amarelo, né? Então, a raça negra é a que tem mais tendência. Pode iniciar também com 45 anos. Então, existe uma influência decisiva da questão alimentar em relação ao aparecimento de um possível câncer de próstata. Hoje, Nelson, hoje a gente acredita mais que a ingestão abundante de gordura e precária de verdura, legume, tem uma atuação significativa como fator predisponente ao câncer de próstata. Puxa, isso é muito importante saber, porque está ligado também às questões de doenças do coração. Exato. Uma série de doenças. E o hábito mesmo, né, da gente consumir mais coisas naturais do que essa alimentação. Industrializadas, né? Isso. Entendo. Mas aí já relaciona até um pouco da sua área do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, porque hoje até para você na alimentação, hoje se coloca muito mais produtos, tanto para crescimento como na prevenção de pragas, né? Que transformam a constituição nutricional do alimento. E isso está tendo influência no aparecimento dessas doenças mais malignas. Infelizmente, o Brasil ele usa um excesso de defensivos agrícolas, inclusive proibidos em outros países. A fiscalização não é intensa, como deveria ser, e isso prejudica realmente a qualidade de vida e o aparecimento de doenças no brasileiro de uma forma geral. Mas, infelizmente, as autoridades ainda não têm uma atitude mais contundente em relação à proibição e fiscalização dos defensivos agrícolas. Mas em relação à quantidade de casos por habitante, né? Como é que isso aumentou, diminuiu, está dentro de um padrão? Como é que é o parâmetro que a gente tem em relação ao câncer de próstata? A literatura mostra que, assim, de cada 6 homens que atingem os 80 anos de vida, um deles vai ser portador de câncer de próstata. Hoje, com o aumento da sobrevida, né, do ser humano, pelo menos no nosso país, isso deve ser considerado, porque hoje as pessoas atingem uma idade superior a 80 anos com facilidade. De cada 10 pacientes que atingem os 100 anos, os 10 pacientes vão ser portador de câncer de próstata. Nem sempre esse câncer vai traduzir em complicações na qualidade de vida. É um câncer indolente, às vezes, que a gente fala. Porque quanto mais o avanço da idade, menor tem a chance de ser com relação à agressividade da doença. Quanto mais idoso, menos agressivo a doença é. Isso é que a gente tem observado. Então quer dizer que é uma doença inevitável para o homem e depende da sua postura pessoal, de uma atuação preventiva ou alimentar, etc., para que isso seja mais ou menos... Os antecedentes, se ela vai se manifestar mais cedo ou mais tarde. Isso tem influência significativa. Entendo. E na sua experiência de consultório, aumentou muito a incidência na nossa região, aqui em particular na nossa cidade, ou ela está dentro desse parâmetro já estabelecido pela literatura? Encontra-se mais ou menos dentro desse parâmetro. O que melhorou foi a nossa condição de conseguir detectar a doença. A gente hoje tem mais recursos para detectar a doença do que
do que antes. Então, a gente consegue, nos pacientes que chegam ao consultório, com periodicamente, um acompanhamento, a gente, se houver manifestação da doença, a gente já consegue detectar, na maioria dos casos, inicialmente. E detecta com quais exames? O fundamental é o exame hoje, que é muito discutido, mas que é excelente, é indispensável, é o exame de toque retal. Às vezes a gente tem um antígeno, um marcador tumoral, que é o antígeno prostático específico, ou conhecido como PSA, às vezes um valor normal, mas que a doença vai ser detectada somente através do toque retal. Então, hoje a gente faz a dosagem laboratorial do antígeno prostático, o toque retal, e também utiliza de ultrassonografia, outros métodos de imagem para mapear o sistema gênito-urinário do homem, né? Entendo. O senhor é médico operador também, né? A gente faz urologia clínica e urologia cirúrgica. Então, e as cirurgias, como é que elas se dão? Elas são muito invasivas? A quantidade de cirurgias que ocorrem anualmente aqui na nossa região, o número é crescente? O tratamento de laboratorial, ele evita também uma operação? Como é que é essa relação entre operação, entre necessidade de operar e ainda cuidar ou não cuidar da doença de uma forma mais laboratorial? A gente vai, né, nesses casos, assim, levar alguns fatores em consideração. O acometimento da doença no local da próstata, a idade do paciente, o grau histológico da doença, o valor do PSA, as condições clínicas associadas a comorbidades clínicas, outras doenças que podem interferir no tratamento cirúrgico, mas a gente costuma fazer uma quantidade grande de cirurgias na Santa Casa de Santos, lá com o chefe do serviço, Dr. Felisberto Serra, que é o chefe da urologia. Nós temos uma estatística considerável de cirurgias de câncer de próstata. Por mês, dentre todos os membros da equipe, a gente consegue ter uma média de 10 procedimentos para tratamento cirúrgico do câncer de próstata, geralmente. Puxa. Existe uma relação entre a questão hormonal masculino com o câncer de próstata ou independe? Não, o hormônio, a testosterona, é um hormônio diretamente relacionado com a próstata. O câncer da próstata, ele cresce influenciado pela quantidade de hormônio da testosterona. Hoje, esses anabolizantes, essas drogas injetáveis para ganho de musculatura, ganho de peso, têm interferido no diagnóstico. A gente costuma dizer assim, se tem uma doença que não iria se manifestar, o fato de você estar utilizando essa injeção de hormônios exógenos vai fazer com que essa doença se manifeste com muito mais rapidez e de forma muito mais agressiva. Então, tem interferência, inclusive depois no tratamento. Existem câncer de próstata, dependendo da localização e do grau de disseminação, de metástase, que você vai utilizar um tratamento hormonal. Você ou faz uma castração cirúrgica ou química da quantidade de hormônios para que isso não deixe que o câncer de próstata se prolifere. Então, você cortando a quantidade de hormônios através de ou cirurgia ou tratamento medicamentoso, você consegue controlar o crescimento da doença. Você não cura, mas consegue um controle clínico que faz com que o paciente não vá sofrer por conta da doença. Ele tem a doença, mas não sofre por conta da doença. A gente consegue controlar. Então, eu vejo isso com bastante gravidade, porque nas academias, de uma forma geral, as pessoas estão lá com o intuito de ganhar saúde. E, às vezes, exageram, usam produtos que nem mesmo a Anvisa qualifica como bom produtos até estrangeiros, né, que se não se tem a internet controle, hoje né, tá... E se aplicam, né? Isso. E não tem a visão de que aquilo mais para frente vai causar além da problema. próstata, doenças hepáticas também, malignas, câncer de fígado, que é muito grave, está aumentando o número de diagnósticos dessas doenças.
coisa que antigamente a gente não encontrava tanto. Doutor Luiz, eu vou pedir licença para o senhor e para o telespectador, a gente vai fazer um pequeno break e a gente volta já já em um minutinho. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Bom, doutor Luiz, vamos continuar conversando sobre esse importante tema, mas agora eu vou falar sobre um quadro que nós temos no programa chamado Os Olhos do Dono. É um quadro em que a gente costuma trazer as ferramentas para que o empresário da cidade, da nossa região, possa manter o seu negócio de forma saudável e sustentável. Essa revista é a revista Tributária, que é uma revista editada bimensal, né, do Grupo Empresarial Realidade Tributária, que eu vou passar às suas mãos como um presente que a gente oferece a todos os nossos convidados. E vamos acompanhar agora com a Fabiola Fiorentino um vídeo a respeito dessas ferramentas para o empresário da nossa cidade. Olá, captação de recursos financeiros. Esse é o tema de hoje e nós vamos conversar com o coordenador da Realidade Tributária, o Roberto Silva. Roberto, hoje a gente vê muitas empresas, elas têm dificuldades para pagar suas contas e acabam recorrendo a essa captação de recursos, né? Como é que a Realidade Tributária pode ajudar esse empresário para que ele não se atrapalhe nesse momento? Fabiola, é um momento chave para toda e qualquer empresa. Existem duas formas da empresa captar recurso. A primeira delas é captar recurso para poder investir na expansão, investir em vendas, investir no crescimento. Essa é uma forma. A segunda é para cobrir um determinado rombo financeiro, para construir fluxo de caixa. No que diz respeito à captação de recursos para o crescimento, existem as linhas adequadas que permitem que a empresa faça o investimento e possa pagar aquele investimento, aquele dinheiro que ele foi buscar, com o próprio resultado do crescimento e do investimento. E aí que a tributária entra fazendo o projeto, entra estudando como ele vai fazer isso, entra também buscando os recursos financeiros adequados com as melhores taxas de juros possíveis através do projeto de captação de recursos, né, do projeto de crescimento e proporcionando condições dessa tomada de decisão não surpreendê-lo negativamente ao longo do tempo. Tá ok, muito obrigada.
Captação de recursos financeiros é o seu interesse? Então acesse o site osolhosdodono.com.br e veja como a tributária pode te ajudar nesse momento. Até mais! Bom, doutor Luiz, como a gente estava conversando sobre esse importante tema, há a questão da andrologia, né, que também não é muito difundido, né, nos meios de comunicação de uma forma geral. Se fala muito de andrologia, mas não se explica, não se dão os conceitos para que a gente tenha um entendimento melhor sobre esse tema, né? É uma doença que acomete o homem, parecido com o sexo feminino. No sexo feminino a gente dá o nome de menopausa. Certo. E vulgarmente no sexo masculino chamam de andropausa. Mas essa andropausa não seria a parada na produção de hormônios. No homem não acontece isso. O homem, a partir de 50 anos, ele pode ter uma deficiência na fabricação desse hormônio, da testosterona, que é o hormônio masculino. Isso interfere no sistema completo do paciente, não só relacionado ao genital. Isso interfere nas condições de irritabilidade, sonolência, queda de pelo, fraqueza, cansaço. E tudo isso pode aparecer como sintoma da deficiência na produção de hormônio, da diminuição. Então a gente no consultório faz uma avaliação completa do paciente, não só na parte urológica, e se há necessidade de reposição, a gente hoje tem alguns mecanismos, tanto injetáveis como através de gel, para estar repondo os níveis normais de hormônio, para que não aconteça isso com o homem. É lógico, descartando a possibilidade de um câncer na próstata, né? Certo. Porque normalmente o homem não sente nenhum tipo de... a mulher sente algumas situações, frio, calor... mal-estar, algumas coisas assim. No homem também acontece. Acontece isso? Acontece. São sintomas que nem a gente falei, assim, às vezes aumento da irritabilidade, sonolência, falta de apetite, fraqueza, cansaço, queda de pelos, unhas quebradiças. Isso são sintomas. Ondas de calor, menor frequência, aí às vezes com uma diminuição mais acentuada de hormônio, mas também chegam a acontecer. E interferência com relação à libido, a desejo sexual, a qualidade de ereção. Então, também interfere nessa parte. Eu digo isso porque a gente não ouve falar, ou os homens não comentam, né? De uma maneira geral, que está sentindo esse tipo de eventos, né? Ainda tem aquele conceito do homem na rodinha dos amigos, né? Às vezes aumentar um pouco mais do que é a realidade. O marketing, né, é tudo, né? Mas assim, a gente tem que sempre focar no que a gente e no que a gente pode fazer. Nunca querendo ser a mais disso, senão a gente acaba trocando os pés pelas mãos. Eu acho que tem que ser avaliado por um médico, por um profissional na área, para não ficar fazendo isso pela boca dos amigos que já fizeram ou de algum conhecido, porque tem pacientes que usam determinadas medicações e a gente questiona e eles acabam confessando que foi por indicação ou do farmacêutico ou de um colega que também usou e foi bom, mas às vezes para ele pode não ser tão bom. Então tem que ser avaliado. Cada caso é um caso. Clinicamente, laboratorialmente, fazer o exame preventivo para ter certeza e confiança que isso não vai gerar um outro problema na vida dele, né? Ou seja, não pode administrar hormônio masculino de uma forma sem acompanhamento médico ou por vaidade para ter as mesmas condições que você teria quando mais jovem. Exatamente. Isso porque existe um mito, né? Se você usar esses produtos para poder estar tendo as mesmas condições de um jovem de 20 anos, 25 anos. A gente tem que se conscientizar que com a idade, quando nós somos os jovens, temos um metabolismo, temos uma ausência de fatores que vão prejudicar e interferir nessa parte sexual. Isso tem que ser analisado cautelosamente para que não haja complicação. Hoje a administração desses produtos realmente está de uma forma descontrolada.
A gente não tem um mecanismo, uma fiscalização para vender essas drogas para pessoas que realmente necessitam do uso delas. E mesmo usando essas drogas com acompanhamento médico, tem que... Corre-se o risco Corre ainda, riscos, né? Exatamente. Porque a gente tem que ter certeza de que isso não vai interferir em outro... Não vai ajudar um lado e prejudicar o outro, né? Você pode melhorar um pouco a qualidade de ereção, mas daqui 2, 3 anos ele vai desenvolver um câncer de próstata agressivo, maligno. Então aí já não, o custo-benefício não é... Então, o que indica, né? Se uma pessoa estivesse tendo esses sintomas, né? E aí o profissional indicar o uso desse medicamento, isso tem que ser usado, mas monitorado o tempo todo, durante a vida toda, a partir do uso desse medicamento. Seria essa... O homem, após, que nem a gente falou, na idade indicada para começar os exames, ele vai ter que, até o final da sua vida, no mínimo uma vez por ano, comparecer ao médico especialista, urologista. E isso vai ser avaliado anualmente. Além dos sintomas, a dosagem laboratorial, o exame físico, tudo isso vai fazer com que a gente indique ou não a administração desses medicamentos. E lógico que depois de utilizado, fazer novamente o controle para não correr o risco de escapulir alguma coisa que você não... Como o senhor mesmo falou, em novembro nós temos o Novembro Azul, né? Isso. Instituído pela ONU, né? Inclusive. Mas a gente não vê, em relação à mulher, a gente vê um acompanhamento, umas campanhas públicas muito mais fortes, muito mais incisivas. Mas em relação ao homem, a gente não vê, né? Agora que nós temos o Novembro Azul, né? Que já é um indicativo bom para se trabalhar. Mas mesmo durante o ano inteiro, a gente não vê campanhas aí do Ministério da Saúde, muito pouco, em relação à questão da saúde masculina, né? Com a criação desse Novembro Azul, formou-se uma comissão que está interagindo no Planalto, porque assim, a mulher ela consegue ter um centro de tratamento do câncer de mama. O homem ainda não. Ele vai procurar um ambulatório de especialidades para depois ser encaminhado para um médico urologista para que depois se realize o diagnóstico e o tratamento. A mulher ela já é encaminhada para um centro de tratamento da doença mamária e lá ela consegue fazer tudo. Então, mesmo o acesso na rede pública, hoje ainda é um pouco deficitário. A gente está tentando, junto ao Planalto, os deputados, senadores, ver se a gente consegue criar esses centros para já um centro de tratamento da saúde do homem. Específico, né? Específico para isso, onde o homem vai lá e consegue fazer tudo de uma forma mais ágil. Mas esse assunto vai ser um assunto para um próximo programa. Eu agradeço muito a sua presença, os seus esclarecimentos ao programa. Creio que todas as pessoas aí vão estar indo no Facebook, buscando esse programa, buscando contato com a sua atividade profissional, e a gente vai ter o prazer de poder estar encaminhando todas essas pessoas que puderem estar aí servindo dos seus conhecimentos. Meus agradecimentos e futuramente, em breve, faremos um novo programa sobre esse tema. Legal, Nelson. Eu que te agradeço, parabéns pelo programa mesmo, e a gente está aí, no que puder ajudar para informar a população da Baixada Santista, a gente tá junto aí. Parabéns mesmo. Bom, até breve, até a próxima quinta-feira com o programa Cidadania e Meio Ambiente. O mundo muda, a gente muda. O mundo muda, a gente muda. O mundo muda, a gente muda.